Lula ganhou as eleições. E agora? Como que fica o mercado imobiliário? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui nesse vídeo. Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao Instinto Imobiliário, meu nome é Marco Lourenço e hoje a gente vai falar sobre como que fica o mercado imobiliário agora que o Lula foi eleito. Bom, primeiramente, eu até falei lá no nosso Instagram, inclusive se você não segue, vai lá, @Instinto Imobiliário. Eu falei que essa eleição foi uma eleição muito dividida, O país realmente está rachado em três partes. Tem uma terceira parte que pouca gente às vezes percebe, mas ela também existe. A primeira parte são as pessoas que apoiam o Lula. A segunda parte são as pessoas que apoiam o Bolsonaro, Alguns dizem que Lula seria de esquerda e o Bolsonaro seria de direita, mas eu não sei se dá para definir exatamente se todo mundo que votou no Lula é de esquerda e todo mundo que votou no Bolsonaro é de direita, e provavelmente muita gente nem entende e compreende esses conceitos. Acho que as pessoas acabam votando muito mais por uma questão de afinidade ou de acreditar em algumas propostas do que puramente ser de esquerda ou de direita. Porém, a gente também tem um terceiro grupo, que é o grupo que eu chamei do foda-se, o grupo do foda-se, que são o grupo das pessoas que não vota em nenhum dos dois e muitas vezes também não está nem preocupado com a política, Então não vamos dizer que algumas pessoas votaram nulo, que é um voto meio de protesto, nenhum dos candidatos me serve, ou talvez eu não tive tempo de analisar e eu não quero votar em nenhum deles. E também tem aquele grupo que é a maior parte ali, da população desse grupo, desse terceiro grupo, que é o grupo que realmente está no modo dane-se e não quer saber nem de política, Então a gente tem esses três grupos. Por que são três grupos, Porque basicamente esses grupos eles vão se dividir em torno de 50 milhões de pessoas para cada grupo. Inclusive a diferença do Bolsonaro pro Lula foi de apenas 2 milhões, acho que menos de 2 milhões de votos. Então foi uma diferença muito pequena. E aí a gente entra dentro do mercado imobiliário, Agora que o Lula ganhou, Como que será que vai ficar o mercado imobiliário? O mercado imobiliário vai ficar bom, ruim, vai piorar, vai melhorar? Bom, primeiro ponto que a gente tem que pensar que como o Brasil está dividido, a gente vem para um dos pilares, que eu falo que são três pilares que definem o mercado imobiliário, se ele vai bem ou se ele não vai. Então, só recordando para quem não viu, mas quem não viu, a gente tem esse vídeo, eu vou deixar até o card aqui em cima para você ver esse vídeo lá, que são os três pilares do mercado imobiliário, Então, o primeiro pilar que existe, a gente chama de renda, O poder de compra. O cara tem que ter grana para comprar. E existe um segundo pilar também, que eu chamo de pilar do poder do produto, Então, se você tem um produto bom, um produto escasso, que gera desejo nas pessoas, isso também faz o mercado vender mais ou menos, Se você tem mais produtos bons, você vende mais, se você tem menos produtos bons, você vende menos. E tem um terceiro fator, que é um terceiro fator que vai ser muito impactado agora com a eleição do Lula, que é o fator poder de decisão. O que acontece, dentro de uma negociação, de uma venda em si, o que impede o cliente de chegar na venda, vamos dizer, são as objeções, são as dúvidas, são as inseguranças, Essas objeções, essas dúvidas, essas inseguranças é como se fosse uma barreira, um muro que atrapalha o cliente de chegar na realização dele, atrapalha o cliente de chegar na compra, no desejo. Então, basicamente, negociação eu falo que negociação é uma coisa mental, É uma coisa emocional. A gente acha que negociação é uma coisa física, matemática, mas na verdade não. Negociação ela é muito mais voltada para uma parte mental. A proposta em si, quando a gente vai lá preencher a proposta, passar aquilo para um papel, aquilo lá já é uma coisa mais racional. Quando a gente vai falar de valores, formas de pagamento, se o cara consegue pagar, se não consegue pagar, a gente entra em jurídico e tal. Então, essa parte é uma parte mais racional. Porém, a primeira parte do negócio em si, ela é uma parte emocional, onde a gente vai meio que quebrando essas barreiras, esses obstáculos, tirando essa dúvida, deixando o cliente mais seguro, mais confiante de que ele pode realizar e que ele vai ser feliz, realizando aquele objetivo, ou que aquele objetivo específico vai eliminar aquele problema, aquela dor que ele tem, Basicamente o cliente é movido por dor ou por desejo, Então ou ele tem uma dor que ele quer resolver, ou ele tem um desejo que ele quer realizar, vamos dizer assim. Então as objeções, elas vão aparecendo entre esses dois caminhos e aí podem ser diversas, Por exemplo, às vezes o cliente pode não ter um reconhecimento próprio, ele pode ter medo, insegurança de perder o emprego, de não ter grana, às vezes ele não se sente merecedor daquilo, não tem N tipo de
objeções, como também pode ter objeções em relação ao preço, ao local, a uma série de fatores, ao próprio produto, por exemplo, né? Mas nesse caso é uma master objeção, né? Quando eu falo dos 3 pilares, eu falo muito mais dos 3 pilares relacionado ao mercado em si, né? E não uma coisa específica. Quando eu falo de poder de decisão, isso tem muito a ver com a economia, com a política, né? E essa falta de perspectiva, vamos dizer, positiva em relação à economia e à política, e às vezes nem é só econômica, por exemplo, muita gente não gosta do Bolsonaro, porém elas não podem falar que a economia está ruim, tá? Então você até tentaram argumentar algumas coisas em relação à economia, mas você pode perceber que a narrativa dentro dos debates não foi muito sobre economia ruim, né? Foi tipo mais voltado para tem pessoas passando fome, tem pessoas que não estão conseguindo comer e tal, que sempre teve, né? Não foi, nunca zerou esse número, né? Então, eles falaram de pessoas passando fome e tal, mas sempre teve. Agora, não teve muita argumentação relacionada especificamente à economia, até mesmo porque é uma coisa mais técnica, né? Eu até fiz um vídeo falando um pouco mais sobre economia no vídeo que eu falei sobre Lula ou Bolsonaro. Se você quiser ver também, vou deixar o card aqui para você poder ver esse vídeo. Lá eu expliquei algumas coisas mais técnicas relacionadas à economia. Mas a real é que quando a gente fala de política, as pessoas não estão muito interessadas em entender a economia. Mas você pode perceber que na narrativa, eles não conseguiram bater muito em cima da parte técnica da economia, eles bateram muito em cima da fome, mas a fome sempre existiu, tá? Ela sempre, desde muito tempo, tá? Pode ser que ele tenha aumentado ou diminuído, mas também a gente tem que considerar que muito dessa fome, muito dessa diminuição, né, do poder de compra, vamos dizer, ela veio também por causa da pandemia e ela veio também por causa de uma guerra que a gente está vivendo até hoje na Ucrânia. Isso tem atingido o país, né, de formas diferentes. Isso fez com que a inflação aumentasse não só no Brasil, mas em todo o mundo. Inclusive, eu estava até conversando com um rapaz lá no Instinto Imobiliário, inclusive, que ele está sendo corretor, né, está buscando ser corretor lá em Londres, e ele falou que Londres está muito pior. A inflação de Londres, ela está chegando a 2 dígitos, né? Então, ela está passando ali dos 10% já. E é uma coisa que para Londres, às vezes, não era tão comum, né? Mas lá também está tendo inflação. Nos Estados Unidos também, se você pesquisar, também está tendo inflação, está tendo falta de produto. Então isso está acontecendo no mundo inteiro. A China está em recessão, inclusive tem uma grande possibilidade da China ter uma quebra no mercado imobiliário lá, porque eles lançaram muita coisa e não estão conseguindo vender, né? Então uma recessão muito grande. Então todos os países estão passando dificuldades em relação à economia. Então quando a gente volta aqui para o Brasil, a gente vê que a economia nossa não está excelente, mas também não está ruim, né? Então quem não votava no Bolsonaro não era muito por economia, era mais por uma questão de ideologia, de não concordar com algumas pautas que ele defendia, por não concordar com o jeito dele de ser, né? Às vezes muito grosso, algumas besteiras que ele falou, e principalmente bateram muito em cima do comportamento dele em relação à pandemia, tá? Então foi muito isso que falaram, então não fala tanto de economia. E o que você quer chegar com esse ponto, né, Marco? Quer chegar num ponto que, em termos de tomar decisão econômica, que é isso que mais vai impactar diretamente um país, no geral, vai ser economia, a parte da esquerda, vamos dizer assim, ou a parte das pessoas que votaram no Lula, elas não estavam inseguras economicamente, elas não se sentiam inseguras. Era muito mais uma questão de ideologia e de raiva de não querer mais o Bolsonaro no poder, mas não era uma questão econômica, tanto é que ninguém usou essa pauta. Então esse é o ponto que eu queria chegar. Porém, agora que o Lula ganhou, a gente tem sim uma indecisão, uma insegurança em relação às pessoas que votavam no Bolsonaro. E por que existe essa insegurança, né? Talvez algumas pessoas vão negar, ou não vão entender, mas se você assistir um filme que chama Operação Lava Jato, por exemplo, e se você assistir uma série, que inclusive eu estou reassistindo ela atualmente, são 2 temporadas, chama O Mecanismo, ambos, se não me engano, estão na Netflix. O Mecanismo está na Netflix, se não me engano, essa Operação Lava Jato também está na Netflix. Essas 2 obras, vamos dizer assim, elas vão contar uma história, né, sobre como que aconteceu a corrupção do país nos anos ali, onde explodiu mesmo em torno de 2013 a 2015, mas essa corrupção, né, foi muito tempo. A gente chama isso aí de petrolão, a gente chama isso aí de mensalão, são 2 corrupções master, né, que existiam, porém existiam até em outros órgãos, né, tinha no Correios e etc, né, outras coisas públicas. Então a gente pode até falar de ignorar isso, mas muitas pessoas foram presas, né? E infelizmente, eu não sei como pode dizer, foram presas no governo do PT, né?
Então isso foi associado um pouco ao PT, foi associado ao Lula, né? E o Lula também chegou a ficar preso 2 anos. Né? Depois foi anulado, vamos dizer assim, o processo dele, dizendo que ele foi inocente, né? Mas a gente sabe que teve manobras dentro disso que não dá para falar com 100% de certeza que ele é inocente, né? Ele foi anulado o processo, né? É tipo como se uma pessoa matasse alguém, vamos dizer assim, as pessoas viram ela matando alguém, as pessoas têm fotos dela matando alguém, tem vídeo dela matando alguém, ela foi julgada, né? Foi condenada, mas de repente as pessoas dizem, ah não, mas ela é inocente, entendeu? É mais ou menos isso. Então não vou entrar muito nesse mérito, talvez você concorde com o Lula, ou você acha que ele é inocente, que ele foi inocentado, ou que ele não roubou, pode ser, para mim, tanto faz. A questão é que existe essa narrativa no mercado, né? Não é a minha opinião ou o que eu penso, é que existe essa narrativa no mercado. E as pessoas que votam no Bolsonaro votam muito por essa narrativa, né? Existe um medo, por exemplo, do Brasil virar uma Venezuela. Para quem não sabe, a Venezuela, o que aconteceu basicamente foi que a economia quebrou, né? Então existiu uma ditadura lá, não só a Venezuela, a Argentina está passando uma dificuldade agora, né? E assim, outros países que adotaram um certo regime. E aí as pessoas têm essa narrativa, esse medo, né? Então quando o Lula volta para o poder, as pessoas começam a ficar um pouco mais inseguras em relação às decisões. Então tem muito empresário, por exemplo, falando que não quer investir mais no Brasil porque está inseguro. Exemplo, o velho da van, né? Igual as pessoas chamam aí. Ah, mas o velho da van é muito apoio ao Bolsonaro e tal. Sim, ele apoia o Bolsonaro e você pode dizer que é uma questão de ideologia ou não, mas ele falou que não pretende mais investir no Brasil. Significa que ele vai fechar as empresas? Eu acho que não, né? Porque ainda vão ser empresas lucrativas. Mas provavelmente ele não vai querer abrir mais empresas aqui. Talvez ele busque outros países para investir, né? E além dele, vários outros empresários que acreditam nessa narrativa que eu falei para vocês, ou de certa forma acreditavam que o Bolsonaro seria melhor, o que não definitivamente é a verdade, porque a gente não sabe também, Bolsonaro pode ser corrupto, né? Não tem ninguém, a gente não pode pôr a mão no fogo e falar que ele não roubou nada, que o governo dele foi 100% fiel e nunca teve nada. Porém, as pessoas acreditam nele, ou acreditam nessa narrativa, né? Ou acreditam que pelo menos é melhor ele do que o Lula. E tem gente que acredita que é melhor nenhum. Porém, isso deixa essas pessoas, que são 56 milhões de pessoas, se não me engano, 54, alguma coisa assim, deixa essas pessoas inseguras em relação às decisões que elas vão tomar aqui no país. Então, recentemente eu estive falando com alguns clientes, né? E eles falaram, ó, eu não vou investir por agora, vou esperar essa bagunça, vou ver o que vai acontecer, né? E além de tudo isso, a gente teve agora também uma questão mais voltada para esses protestos, né? Então teve protesto, teve uma questão agora, eu tô gravando esse vídeo aqui na quarta-feira, hoje saiu o relatório do Exército, aí falaram de dar um golpe, tem gente que tá apoiando esse golpe, essa ditadura, se é certo ou se não é certo, eu não vou entrar nesse mérito porque não tem nada a ver. Então ainda tem isso que deixa as pessoas mais inseguras em relação a essa decisão, tá? Por outro lado, quem votou no Lula e tá feliz pra caramba, já está mais confiante de investir, de comprar. Então também a gente tem esse público. Tem gente que vai falar assim, esse público é um público mais econômico, né? Porque vamos dizer, quem elegeu o Lula foi muito mais o Nordeste. Tá, foi o Nordeste, é um povo mais econômico. Pode ser, mas tem gente também que tem dinheiro do lado do Lula e que também podem comprar, né? Ou podem melhorar de vida agora com o governo. Então você tem essa possibilidade. Porém, você tem um terceiro grupo que não tá nem aí se ganhou o Lula ou se ganhasse o Bolsonaro, para ele não ia mudar nada, né? E esse terceiro grupo vão ser quase 50 milhões de pessoas também. Pessoas que votaram nulo e pessoas que votaram, vamos dizer, não votaram, né? Nem quiseram ir lá. Então a gente tem terceiro grupo também. Então, em resumo, a gente tem mais ou menos 100 milhões da população que estaria confiante para investir, né? Ou não estaria nem mais nem menos, ou que estaria mais confiante porque o Lula ganhou. E a gente tem uma porcentagem ali de 50 milhões, mais ou menos 50 e poucos milhões, de pessoas que vão estar inseguras em relação ao novo governo, tá? Porém, a gente sabe que com o tempo isso acaba indo passando, as pessoas vão esquecendo de política, as pessoas vão deixando e cada um tem que cuidar da sua vida, né? Então não dá para parar e esperar que algo vai acontecer e vai mudar o mundo, né? O que a gente sabe mais plausível
independente se vocês estão acreditando em fraude ou se não vai ter fraude, provavelmente vão ser mais 4 anos de governo do PT, né? E o Lula, se não acontecer nada com ele nesse período, ele vai ficar esses 4 anos. Se acontecer, vai entrar o vice dele, né? Que é o Alckmin, se por um acaso ele foi impeachmentado, ou por um acaso, sei lá, aconteceu alguma coisa. E pode ser que ele se reeleja, né? Então, o que dá para fazer agora, no geral, se a direita quiser, é fortalecer, né, para que ela ganhe nas próximas eleições. Tem eleições daqui 2 anos e tem eleições daqui 4 anos. Não dá muito para fazer, né? E com o tempo, a lógica, ela começa a tomar controle novamente, né? Então, o emocional fica de lado e a lógica começa a retornar ao controle. E as pessoas acabam meio que vivendo uma vida normal. E aí passa essa insegurança e as pessoas voltam a comprar, né? Então esse é um fator que eu desgastei um pouco mais aqui, porque ele é o mais importante em relação à economia, ou em relação ao mercado imobiliário, para mim, nesse momento, tá? Então a gente deve ter uma insegurança agora mais instável dessas pessoas, porém lá pelo meio do ano que vem, depois que o Lula assumir, porque quando ele assume vai ter aquele impacto, o que ele vai fazer, o que vai dar certo, o que não vai, depois que ele assumir, aí vamos vendo como que vai ser, né? E se os negócios vão bem, se as pessoas vão tendo resultado, vão vendendo, vão tendo ganhando dinheiro também, elas vão voltando até aquela confiança e elas voltam a comprar. Então eu acredito que até meio do ano que vem as coisas tendem a normalizar se não acontecer nada de muito bizarro no meio desse caminho, tá? Agora, já numa pauta econômica, né? Vamos entrar na pauta econômica. Logo de cara, né? Eu nem sabia que isso era possível, mas o Lula criou uma PEC, né? Votado dentro do tribunal lá, né? E precisa votar lá os deputados, senadores, precisam aprovar essa lei. E logo agora, antes de assumir, eu nem sabia que podia, o Lula já criou uma PEC onde ele quer aumentar, né? Quebrar o teto dos gastos, né? O que é o teto dos gastos, para quem não entende? No governo Dilma se gastou muito dinheiro, tá? Muito dinheiro mesmo e praticamente quase quebrou a economia, deixou muita dívida, não só do governo dela, né? Mas isso foi vindo ao longo do tempo e deixou uma grande dívida no governo. E quando o Temer assumiu, ele criou uma lei que criava esse teto de gastos. Inclusive umas coisas que foram criticadas em relação ao Bolsonaro, que ele quebrou, né, esse teto de gastos, porém ele justificou da forma dele, falou que ele não, na verdade, o Paulo Guedes, né, justificou e tal, beleza, algumas pessoas acreditaram, outras pessoas não, enfim, e ficou por isso mesmo, né. E o Lula agora, ele já quer quebrar esse teto, ele quer aumentar esse teto em 200 bilhões de reais, né? Qual é o motivo dele fazer isso, né? A real é que o governo brasileiro hoje já não tem tanta grana sobrando, né? Qualquer medida que você toma, a gente falou no vídeo do Lula versus Bolsonaro também, sobre medidas populistas, né? Qualquer medida que você toma, a gente tá falando sempre de bi e às vezes trilhões, né? Tudo no governo é muita coisa. Então, para você sair, por exemplo, vamos pular aqui o Auxílio Brasil, ele era R$400, né? Ele era, na verdade, o Bolsa Família era 200, aí foi para 600, aí a ideia era que o Auxílio Brasil era para ser 400, né? Então, quando você sai de 400 e aí foi para 600, são R$200 vezes 30 e tantos milhões de pessoas que recebe aquele valor. Então isso dá uns bons dígitos, né? Então são, às vezes, bilhões de reais nessas medidas. E logo de cara, o Lula quer aprovar uma medida de manter, né, o Auxílio Brasil, que ele quer voltar para a Bolsa Família, o que o Bolsonaro falou que ia manter também, né? Só isso aí já vai aumentar muitos bilhões na despesa do governo. Então por isso que ele quer já aumentar esse teto, né, para 200 bi. Fora isso, ele falou de isentar as pessoas que ganham abaixo de 5 mil. Então isso, por exemplo, traz um rombo muito grande na economia, porque é muito dinheiro que a gente está falando, né? Então a maioria das pessoas ganham menos que 5 mil reais no Brasil. Então essas pessoas não vão pagar imposto mais, né? E para você ter noção, a pessoa que ganha mais de que 3 mil reais, ela vai pagar em torno de, se não me engano, de 18 a 27,5% de imposto. Então é uma boa grana quando você isenta essas pessoas. Inclusive, ele estava com essa ideia, ele já meio que boicotou aí, pelo que as notícias estão dizendo, eles já desistiram dessa ideia de isentar o imposto, porque viram que não vai dar para bancar essa parada. É uma grana boa que o governo ia deixar de arrecadar, tá? Então, além do gasto que ele vai gerar através desse Bolsa Família, o Auxílio Brasil de R$600, ele também iria diminuir o imposto, né, dessas pessoas. Então você tem todo esse problema, tá? Então são algumas medidas que ele começou a tomar, tem algumas outras, e isso gera aquele negócio que eu falei. No presente é bom, as pessoas ganham, têm benefícios, isso traz uma economia movimenta, né? Tem mais dinheiro na economia, então vamos dizer que o governo está injetando dinheiro na economia, as pessoas começam a comprar e tal, isso é bom. Porém, no médio e longo prazo isso pode ser muito perigoso se não tiver uma gestão
correta, pois pode chegar em algum momento que basicamente o governo vai ter mais dívida do que dinheiro entrando, né? Logo, isso faz com que o governo tenha que se endividar mais e também pode ser que isso aumente a inflação por uma série de fatores que a gente já falou também nos outros vídeos. Então, tudo isso é muito arriscado. Então, economicamente, a gente pode dizer que no mercado imobiliário, os próximos 1 a 2 anos, eu acredito que vai ser bom ou dentro da normalidade. Mas daqui 3, 4 anos, pode ser que tenha uma reviravolta em relação à economia. Não só pelas medidas que estão sendo tomadas atualmente nesse governo, mas porque a gente também já vem de uma pandemia e a gente também já vem de uma guerra que está danificando muito nossa economia, a economia do mundo inteiro, tá? Então a gente tem isso. E também, o próprio governo Bolsonaro teve que gastar muito dinheiro para lidar com todos esses problemas, tá? Então não é só uma questão do Lula, mas é uma questão que já vem do histórico, tá? Então a gente tem que estar atento nos próximos 3, 4 anos, pode ser que isso traga uma reviravolta. Porém, nos próximos 1 a 2 anos, eu acredito que a economia vai tender a estar estável ou talvez até um pouco melhor por estar injetando dinheiro na economia, está devolvendo esse dinheiro para o Brasil e o Brasil acaba gastando mais, tá? Até então, é isso que a gente pode analisar dentro do mercado imobiliário, o que o governo Lula, o que é essa eleição do Lula, trouxe para nós nesse exato momento. Então são esses 2 pontos especificamente, é a confiança de quem acredita no Bolsonaro ou não acredita no Lula, vamos dizer assim, e a questão da economia, que nesse momento pode ser bom, mas a gente pode ter um problema no médio e longo prazo. Então é isso que eu queria falar sobre esse vídeo aqui. Se você gostou, deixe sua curtida aqui e se inscreve no canal para ajudar a gente a aparecer para mais pessoas. Valeu, obrigado e até mais.